divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio 20, amparando toda a sua família. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante, na direção da pátria espiritual. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em resumo, é muito doce ouvir o convite do Mestre: vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já conseguiste ir? Mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Consegues ir? Trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região, e no final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado a interagir através de perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Sem Caridade, trazida a nós pelo espírito André Luiz e contida no livro Caridade, proveniente das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Sem caridade do trabalho para as suas mãos, o seu descanso pode transformar-se em preguiça. Sem a caridade da tolerância, o seu trabalho seguirá repleto de entraves. Sem a caridade da simpatia para com os necessitados de qualquer procedência, as suas palavras de corrigenda serão nulas. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Sem a caridade da desculpa fraterna, seus problemas seguirão aumentados. Sem a caridade da lição repetida, o seu esforço não auxiliará a ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa pode descer ao isolamento enfermiço. Sem a caridade do estímulo ao companheiro que luta, sofre e chora no trato com as próprias imperfeições, o orgulho se lhe fará petrificado na própria alma. Sem a caridade do auxílio incessante aos pequeninos, a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito invigilante. Sem a caridade do entendimento amigo, a sua franqueza será crueldade. Sem a caridade do concurso desinteressado e fraterno, as suas dificuldades crescerão indefinidamente. Sem caridade em nosso caminho, tudo se converterá em inquietude, sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Espiritismo em Marcha, agenda. Aproxima-se a realização do SEAGME, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, realizado durante o período do Carnaval aqui em Caruaru, que esse ano será nos dias 3, 4 e 5 de março. No horário das 14 às 17h30, o local é na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau. E já temos a confirmação de palestrantes como Sueli Verkausen, que vem de Nazaré da Mata, Carlos Pereira, do grupo Esperança de Camaragibe, Pernambuco, Rodrigo Deodato, do Recife. A entrada é franca, todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. Continuação.
admitamos que o homem nada possa com relação a outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons. Granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso pensamento. Agem, contudo, a nossa rebelia de maneira imperceptível para não nos subjugar à vontade. O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los de um ou não, quer dizer, quer Deus que assim seja para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com a nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam ao que vimos de apontar. Recomendam-nos todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que eles podem fazer. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos 4 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, Rua Gonçalo Nunes 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus. Aqueles que não compartilham de suas crenças pareceria ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? Resposta dos Espíritos. Eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, tenha ele um nome ou tenha outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo, quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue.
Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quererias que estranhos crescem em nossa palavra quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, a seguinte passagem. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Comentários do Espírito Emmanuel se encontra na mensagem intitulada Entendamos Servindo, trazida a nós pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem, nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra não respiramos no domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outro tempo, para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos, na passagem pelos círculos mais baixos, e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Rua Argentina, número 30, bairro Nossa Senhora das Dores. Ponto de referência é a praça por trás da delegacia. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e sábados às 3h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E agora através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, o próximo evento que teremos em nossa cidade, que é o SEAGMO, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, que se dá durante o período do Carnaval. Esse ano o Carnaval será na primeira semana de março, e o evento será justamente nos dias 3, 4 e 5 de março, domingo, segunda e terça-feira. Sempre ocorre a partir das 2 horas da tarde e contará com a presença de Sueli Vercalce, de Nazaré da Mata, Carlos Pereira, de Camaragibe e Rodrigo Deodato, do Recife. Estamos com o ouvinte da linha. Bom dia. Bom dia. Pois não?
Glória, eu queria saber o seguinte, tem algumas pessoas que falam a respeito de batismo. A criança, quando ela, por exemplo, quando ela não é batizada, tem algum problema na vida espiritual quando partir desse mundo para o outro? Se diz que a pessoa não é abençoada quando não é batizada. Eu queria alguma coisa que o senhor falasse a respeito disso aí. Eu também queria como que se chama o nome dessa religião que o senhor prega aí. E um bom dia e muito obrigado. Obrigado também, acompanha aí pelo raio da nossa resposta. Agradeço muito aí a sua participação. O nome dessa religião que nós divulgamos aqui através do programa Espiritismo em Marcha é a doutrina espírita, que é aquela que veio ao mundo a partir de 1857, através do codificador Allan Kardec. Atualmente nós temos aqui em Caruaru 16 instituições espíritas. Essas instituições, elas se estendem em todos os estados e na grande maioria das cidades em todo o Brasil. E com relação ao batismo, é preciso esclarecermos o significado dele à luz da doutrina espírita e a diversidade que há nele praticada através de diversas religiões cristãs. Então, a Igreja Católica, tradicionalmente, batiza ou orienta aqueles que são católicos a batizarem os filhos o mais cedo possível. Mas há muitas religiões, inclusive no campo do protestantismo, cujo batismo se dá na idade adulta e não recomendam que as crianças sejam batizadas. Quando lemos os textos bíblicos referentes ao batismo, que é uma forma ritualística e que, a princípio, no chamado cristianismo primitivo, tinha essa necessidade justamente como uma forma de substituição a uma tradição que os judeus tinham, que era a chamada circuncisão, que os caracterizavam dentro de um ritual, o qual as crianças também eram submetidas. A Bíblia deixa bem claro, através da mensagem de Jesus, a seguinte frase: que tempos viriam em que aqueles que viriam adorar o Pai o adorariam em espírito e verdade. E também diz que o batismo que mais adiante seria aplicado seria o batismo do fogo e do Espírito. A doutrina espírita nos revela que o batismo do fogo é justamente aquele que se dá através dos nossos esforços, de nossa reforma íntima, de nossa adesão ao Evangelho do Cristo, no qual nós procuramos, através do melhoramento do nosso comportamento, da nossa vida moral, adequar-nos àquilo que foi ensinado pelo Cristo. Quando isso se dá, já está havendo aí o batismo real, orientado e ensinado na Bíblia. Então é o batismo daquela conversão interior, onde você, claro, na vida adulta, encaminha-se num esforço e num trabalho contínuo de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Quando fala a respeito do fogo e do Espírito, que é justamente a renovação que se dá dentro de nós através do conhecimento do Evangelho do Cristo. Assim, a doutrina espírita não possui nenhuma espécie de batismo como cerimônia, como ritual, como objeto de expressão material ou externa, mas deixa bem claro a todos aqueles que se aproximam e se interessam pelo Espiritismo a espontaneidade da adesão, na medida da qual o entendimento sobre o ensino do Cristo, agora, através do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, a pessoa começa no processo de identificação, a trabalhar esse esforço íntimo de melhoria. Isso é o verdadeiro batismo. Então, não tenha preocupação nenhuma de que, na verdade, não é a ausência ou a presença de batismo de crianças ou
de qualquer adesão formal a qualquer religião, que significará estarmos numa situação melhor perante as leis divinas, sobretudo quando ocorrem as desencarnações de crianças. Nós aprendemos com a doutrina espírita que, independente da idade com a qual nós voltamos para o mundo espiritual, nós somos espíritos velhos, de diversas encarnações. E que, ao voltar para a Terra, utilizamos durante um período a roupagem infantil da criança para estarmos mais sensíveis às novas possibilidades de entendimento e de compreensão que a reencarnação traz. Maior flexibilidade é o exemplo e a educação que iremos receber, mas que, na verdade, o espírito que vemos na criança, em termos de passado espiritual, muitas vezes, tem uma idade muito maior do que daquele que agora na idade adulta o observa. Então queremos deixar bem claro esse esclarecimento sobre o batismo. A doutrina espírita não usa nenhuma espécie de ritual, não tem batismo, não tem, como a Igreja Católica, o fato de haver crismas, de haver qualquer espécie de ritual, e inclusive casamento religioso, que não há na doutrina espírita. A doutrina espírita entende que a formação do casamento no civil, nas leis civis de cada país, é suficiente para muitas vezes promover apenas a união de corpos, quando poucas vezes a união dos espíritos que estão ali aderindo a um trabalho de consórcio e de união que sofre as repercussões do tempo e das dificuldades de relacionamento. Então, diferente de qualquer outra doutrina cristã, o Espiritismo nos chama profundamente a atenção para os valores espirituais, entendendo que essa fase de rituais e de conceitos em termos materiais ou formais já está superada. E nós podemos aderir de forma mais profunda e espiritual ao conteúdo do Evangelho do Cristo. Essa é a explicação que nós tínhamos a dar. Queremos lembrar aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, o 2103 1170, 2103 1170, e estávamos aqui relembrando o convite ao próximo seminário espírita que teremos em nossa cidade e que se dá durante o período do Carnaval. É o SEAGME, o Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco. Bom, estamos com mais um ouvinte aí na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu quero fazer uma pergunta, senhora. Pois não? Aquela pergunta que eu vou fazer. Muita gente diz que a primeira lei foi católica, outros dizem que foi espírita, outros dizem que foi evangélica. É lei que não acaba mais. Eu quero que você responda. Qual foi a primeira lei que existiu no primeiro tempo, desde que Jesus nasceu? Essa primeira lei. Sério, isso, muito obrigado. Obrigado também pela sua participação. Acompanhe aí pelo raio da nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga sobre o fato de que, para muitas pessoas, a primeira lei ou a primeira religião seria a católica. Outros dizem que não, que é a evangélica. E ele nos indaga sobre realmente qual teria sido essa primeira religião. É um fato notório e bastante evidente, deixado nos evangelhos na Bíblia, que narram a história de Jesus, que Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus nasceu entre o povo judeu e, se houvesse uma religião à qual ele estava adeso, seria o judaísmo, que era o existente na sua época. Mas, em verdade, é através de toda uma renovação de conceitos do chamado Antigo Testamento, Jesus estabeleceu, através do grupo dos apóstolos, todo um conteúdo revitalizador e espiritual dos livros sagrados que o povo judeu tinha. E nisso revela a nós o livro Atos dos Apóstolos,
que os cristãos se reuniam naquilo que denominaram primeiramente de a Casa do Caminho. Essa seria a designação da primeira igreja que houve a partir de Jesus, que o nosso ouvinte ele nos indaga essa resposta a partir de Jesus. Mais adiante, narra-nos os textos bíblicos que, através de Lucas, eles resolveram assumir o contexto de se chamar cristãos, já que divulgavam o ensino trazido por Jesus Cristo. A doutrina da religião católica surgiu só a partir do ano 330, em termos institucionais, através de Constantino. Até então, todo o movimento cristão existente até o ano 330, ele tinha a designação genérica daqueles da Casa do Caminho ou dos cristãos. Já o movimento evangélico protestante já surgiu a partir dos anos 1800 do século XVIII, aonde, através justamente de todo um levante que se deu contrário àquilo que estava sendo praticado e ensinado pela Igreja Católica, deu início ao movimento protestante através de Lutero. Mas o que queremos deixar bem claro nessa resposta ao nosso ouvinte é que, como o próprio Cristo havia dito, os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade, é de que a religião que Jesus nos chama a atenção, ela não depende de formatação externa criada pelo homem. Nós iremos ter verdadeiros seguidores de Jesus em todas as religiões, inclusive nas não cristãs, através da vivência de seus ensinos, da expressão na vida dessas pessoas, de uma forma autêntica, aquilo que Jesus ensinou. Então nós iremos ver verdadeiros adoradores do Pai entre os budistas, entre os brahmas, entre os brahmistas, lá do Oriente, entre todas as grandes religiões da humanidade, cuja origem única é o Cristo cósmico, aquele que, através de diversos missionários, enviou para toda a terra homens que vieram ser intermediários do maior ensinamento que Jesus trouxe, que é o do amor. Então, no movimento cristão, nós tivemos essas separações, essas escolas de entendimento da mensagem do Cristo, como também ocorreu com as grandes religiões da humanidade. O budismo tem diversas escolas, assim como as demais religiões do Oriente, em termos de divisões estabelecidas e instituídas pelo homem, face às suas imperfeições e necessidades particulares do culto a Deus. Assim surge entre nós, em 1857, a revelação espírita, também chamado de cristianismo redivivo, porque veio exercer o papel da recuperação profunda do sentido espiritual dos ensinos do Cristo e estabelecer também, na promessa que está no Evangelho de João, capítulo 14, sobre o Consolador prometido, cujo papel seria lembrar os ensinos do Cristo e trazer ensinamentos novos que, à época, os cristãos não tinham condições de absorver. O Espiritismo, em termos de revelação, cumpre profundamente o papel do Consolador que Jesus havia prometido. Nós estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos aí a participação. Estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.